Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao Lab2Cast, o podcast da Lab2Dev. Eu sou Igor de Oliveira, cofundador da Lab2Dev, e hoje a gente vai bater um papo com o Gritenas, nosso sócio-diretor de operações. Gritenas, para começar, queria agradecer pelo seu tempo de vir até aqui, para a gente ter esse bate-papo. E queria te fazer uma pergunta que vem surgindo muito nas redes sociais, né? Todo mundo que conversa com a gente, não só nas redes sociais, tem essa dúvida. O pessoal está estudando, está tendo uma formação na área de TI, mas não sabe como iniciar na área. E eu queria escutar de você, como que foi para você? Como que foi iniciar na área de TI para você? Legal, Igor. Brigadão. Vamos ver aí o quanto a gente consegue desenvolver desse assunto. É o primeiro podcast que a gente está gravando, então a gente acaba ficando um pouco nervoso, né? Não está muito acostumado, mas vamos lá. Falar um pouquinho desse tema. Cada profissional ele acaba tendo sua trajetória para iniciar. Então, quando a gente conversa com as pessoas que já estão na área, cada um teve seu caminho. Para alguns foi um pouco mais doloroso, para outros foi às vezes um pouco mais fácil, enfim. Cada um na sua medida, né? Eu posso até depois, no decorrer do bate-papo, falar um pouquinho como foi para mim, né? Mas eu vejo que o primeiro ponto que o profissional, ou quem quer entrar na área, precisa decidir, e já começa com uma decisão, já não é fácil, é o seguinte, que área você quer atuar dentro da área de TI? Porque a área de TI ela é extremamente ampla, você pode trabalhar com suporte, pode ser suporte a software, pode ser suporte a hardware, pode ser o hardware especificamente, pode ser segurança da informação. Agora a gente tem uma série de temas novos sendo desenvolvidos, analytics, a parte de inteligência artificial, né, machine learning. Então, todo segmento de nuvem, seja infra, seja desenvolvimentos mais específicos, enfim. Então, o primeiro ponto é justamente isso, o que eu quero fazer, né? No meu caso, eu sempre tive na minha cabeça que eu queria um dia ser um programador, ser um desenvolvedor. Eu nem sabia se eu ia ser bom nisso, enfim, até hoje não sei, mas eu não sabia, mas eu gostaria, minha vontade era trabalhar com desenvolvimento. Quando você começou, você já sabia o que você queria? Você sabia que você queria ser um desenvolvedor? Já. Sabia que já tinha traçado ali a sua meta, né? Na verdade, onde você queria chegar. É até bom a gente ressaltar esse ponto, porque quem não é da área, ele acha que a área de TI é tudo. O cara desenvolve, o cara arruma o computador, o cara arruma a impressora, o cara arruma o roteador. Então é bom a gente especificar as áreas que existem dentro da tecnologia. A gente fala área de desenvolvimento, a área de redes, a área de hardware. Então, é muito bom esse ponto que você abordou, para a gente deixar bem claro. A gente pensar na tecnologia como se fosse a medicina, né? Então, assim, você está com problema de coração, você não vai no ortopedista, né? Você vai chegar e você vai no cardiologista. Então, a gente pensar mais segmentado dessa forma. Deixa eu dar um exemplo, por exemplo, falando da área, sei lá, uma área que eu tive uma breve passagem, falando um pouquinho de redes, né? Tem profissionais de rede que ficam o dia inteiro ali na cadeira só trabalhando com a configuração. Posso estar falando besteira, porque isso eu estou falando da época que eu trabalhei, já faz uns 15 anos mais ou menos. Mais, na verdade, mas enfim. Um profissional de rede que não levantava para ir ver limpar um cabo. E tem profissional de rede que trabalha só com infra de rede. Isso a gente falando de rede, nem está falando na nossa área, né? Que a trajetória do profissional da área de TI, ele começa muitas vezes com alguém que é curioso e gosta de tecnologia. Então, às vezes ele passa por vários segmentos, mas como eu estava colocando aqui, né, a melhor coisa que você tem, ou pelo menos de repente, o que facilita muito sua trajetória é saber para onde você quer ir. Perfeito. Então, você põe na cabeça, eu quero trabalhar com desenvolvimento. Isso já é um grande passo. Não preciso necessariamente saber com que linguagem que eu vou trabalhar. Ajuda também. Você é mais específico. Mas hoje eu falo, poxa, eu quero trabalhar com desenvolvimento. Tem algumas linguagens e alguns caminhos que eles são, de certa maneira, um pouco mais fáceis, né, para você entrar na área. Né? São linguagens mais abrangentes. Hoje, por exemplo, vou dar um exemplo, JavaScript. Né? Até chovendo molhado falar de JavaScript, mas hoje JavaScript eu posso trabalhar tanto na parte de front-end como no back-end, né? Eu tenho todo o back-end Node aí que é estruturado em cima de JavaScript, microserviços, né? Isso falando de linguagens são um pouco mais clichê. Então, obviamente, para quem está começando, e
a gente está até cortando um pouco o caminho para onde eu queria chegar, mas assim, efetivamente, eu estou começando, eu quero aprender lógica já com uma linguagem, Python seria uma ótima opção. Na minha época a gente aprendia com C, C++ e um pouco de Java, né? Hoje a gente já vê o pessoal novo já aprendendo Python. E para quem começa, eu acho que faz muito sentido você guardar todo o material que você produz. Então, seja, eu vou trabalhar um pouco com front-end, cria um portfólio ali no Git. Então é interessante, nos estudos mesmo, não é só teoria, colocar a mão na massa, né? Para ele começar estudando, eu comecei estudando JavaScript, por exemplo. Se eu ficar só lendo sobre JavaScript, não vou de fato aprender o JavaScript, eu não vou aprender a programar só na teoria. Eu tenho que pegar e colocar a mão na massa até para evoluir os meus estudos. Sim, né? Sim. Isso daí foi um ponto que eu tive muita dificuldade quando eu comecei, né? Porque quando eu comecei, ainda hoje eu não sou o cara mais criativo para bola um produto do nada. Não tenho muito estou tentando desenvolver essa capacidade, mas não é o meu foco. Eu sou um cara muito operacional ainda. E quando eu comecei, eu aprendi a estrutura da linguagem, né? Por exemplo, aprendi o VB, então aprendi ali na época, aprendi um pouco de estrutura da linguagem, eu sabia sintaxe, sabia bastante coisa, sabia construir tela, mas o que eu ia fazer? Certo. Aí eu fazia uma calculadora. Tanto que a primeira calculadorinha que eu fiz de imposto, a gente colocou ela, foi algo que eu fiz, era office boy, eu fiz essa calculadora para consultoria, o pessoal começou a usar, passou um tempo, descobriu que estava com problema. Teve que se tornar nota pra caramba. Esse foi o primeiro. Então, assim, eu não tinha muita ideia. Então, a gente desenvolvia a calculadora, desenvolvia uma telinha de cadastro, né? E eu não tinha muito para quem mostrar aquilo. Eu não sabia quem abordar, não sabia como... É que você começou totalmente por conta própria, né? Você não tinha um amigo, você não tinha ninguém que te mostrasse o caminho das pedras, assim. Aí a gente vai entrar num assunto que a gente vai ficar um tempão aqui, né? Que é como eu comecei. Você me conhece desde muito novo, a gente é colega de infância, então, assim... eu comecei entregando galão de água. Eu ia lá, entregava meus galão de água lá para minha mãe, enfim, ganhava o meu dinheiro, pouquinho, mas era moleque, me virava. Só que eu sempre gostei de informática, né? Meu pai, ele fez engenharia de operações no Mackenzie, e na época, hoje seria engenharia de mecatrônica, né? Ele sempre gostou muito de hardware, até mais que software. Então, sempre fui criado no meio de placa, computador desmontado, então eu sempre tentei. Só que isso não facilitou muito para mim, só meio que traçou ali meio que minha curiosidade, minha vontade. E eu comecei eu tinha essa proximidade com a tecnologia, né? Um pouco, com o computador desmontado, pouca coisa funcionava em casa, né? Quando funcionava, eu brincava um pouco, aí meu pai já tinha que entregar, enfim. Mas eu já tinha essa proximidade. Então, sempre soube que eu gostei disso. Aí, como eu ia galgar esses passos dentro da área, né? Eu era muito novo, não sabia ainda, mas aí depois, na época, a gente trabalhava com o que tinha, a gente não podia escolher muito, né? Eu até hoje acho que assim, a gente tem que buscar o que a gente tem mais próximo da gente para dar o próximo passo. Qual que é o próximo degrau da escada, né? Às vezes dá pra gente cortar o caminho, óbvio. É bacana até, né? A gente tem que fazer o possível com as ferramentas que a gente tem, é isso. E assim, mas eu só consegui enxergar o próximo passo. Então eu saí ali de entregar galão de água, eu fui ser office boy. Só que eu fui office boy primeiro numa imobiliária, e lá tinha alguns computadores. Então, em pouco tempo eu já comecei a fazer o quê? Eu comecei a dar manutenção dos computadores. Quebrou um computador, eu já não, deixa eu ver o que é. Você virou o menino da TI lá da imobiliária. Você sabe mexer? Eu me viro, deixa eu ver aqui, estraguem os computadores lá. Brincadeira, mas enfim. A gente começou a mexer, precisava de alguém para mexer na rede, mexia no sistema, mexia. E eu falei, legal, já ajudava, continuei fazendo trabalho de office boy. Aí depois, na sequência, eu fui ser office boy em uma empresa de TI, né? Até de um parente meu, né? Um parente não tão próximo, mas enfim, até próximo, mas enfim. Aí eu fui trabalhar nessa empresa de TI como office boy. Uma consultoria, né? Trabalhava com grandes empresas, e aí em pouco tempo eu fiz o quê? Comecei a cuidar da infra, desde montar os computadores, instalar software, enfim. Só que ainda assim não estava longe do desenvolvimento. A empresa desenvolvia software, né? Então eu procurei de alguma maneira estudando,
Então eu ficava na fila do banco, por exemplo, ou eu ia para um cartório, eu ia lá com um livro na época de XML, acho que XML é de 96, acho que alguma coisa assim. Aí já não era tão novo, mas eu ia lendo o livro de XML, eu queria saber o que era aquilo. Então eu lia coisa, decorava coisa que eu não entendia até então. Lia um pouco de SQL, tentava aprender um pouco da estrutura de busca em banco, tal. Para mim não fazia muito sentido algumas coisas, mas eu lia. Em dado momento o pessoal falou, você pode ir para o suporte ali, trabalhar com suporte a sistemas. Pô, eu estava no céu, né? Eu ia estar um pouco mais próximo do que eu queria, que era o desenvolvimento. Não deu certo, assim, demorou muito tempo, eu vi que achei que não ia rolar. Ficou só na promessa, no caso. A gente nunca sabe, às vezes, né? Enfim, mas é aquela coisa, em vez de enxergar o problema, né? Eu falei, cara, não vai acontecer, ou se vai demorar muito, acho que Você foi atrás da solução. Então, talvez eu estivesse próximo daquilo, mas aí eu comecei a procurar uma vaga, achei uma vaga na PInfo, não falava para onde é que era, a antiga PInfo, acho que ainda tem. Funciona a PInfo. Funciona, a gente recrutou gente, tem um cara bom aí nosso aí de Node que veio da PInfo, enfim. Enfim. E aí eu fui lá na PInfo, entrei para uma vaga, era uma vaga de suporte, que era o que eu sabia fazer um pouquinho mais, era o que eu estava mais próximo. E eu fui lá, e foi engraçado me inscrevi, me chamaram, foi engraçado essa entrevista, porque nessa entrevista tinha uma rapaziada, muita gente. E eu era, assim, o mais mal acabado de todos, assim, sabe? O mais mulambo. A galera, tipo, com estojinho com chave de fenda, chave Phillips, alicate, todo o material. O pessoal foi preparado. Luvinha estática, o pessoal tinha tudo para dar manutenção no micro, para fazer a prova. E o engraçado foi que, male, eu tava ainda tava com material de banco, assim, dentro da pasta. E a primeira foi uma prova escrita. E eu fui bem na prova escrita, né? Aí me chamaram para uma segunda. Eu já falei, já fui longe demais, né? Eu já tava com aquela... E eu fiz uma segunda prova escrita, acabei indo bem, né? Graças a Deus. E na sequência eu fiz uma entrevista com os responsáveis lá era uma empresa, um provedor de internet. Só que eu não trabalhava dando suporte para o usuário, eu dava um suporte corporativo, né? Eu trabalhava dentro da empresa, dando suporte para os diretores, para o jurídico, para o pessoal que dava suporte. Sim. Então, foi bem bacana, né? Porque eu já tive um contato ali com uma empresa de internet, enfim, uma empresa que estava no meio. O suporte que você dava, que tipo de suporte que era? Tudo. Então, desde instalar um Office da vida para um jornalista, um software mais específico, montar uma máquina, limpar uma máquina, a rede, precisava passar cabo novo que limpar, a gente limpava. E a gente atendia chamados, né? Mais variados. E aí eu vi que tinha um pessoal que só trabalhava com Mac na época, era aquele, não lembro o nome, aquele coloridinho do Mac, o iMac. Macintosh, não é? Mac, aquele coloridinho bonito, que foi um dos primeiros que fez bastante sucesso. Né? Eu lembro que nessa época a gente ia montar, às vezes, Mac, pegava, na época, a placa de vídeo hoje é cara, na época, então, era mais cara que, meu Deus. Mas, enfim, aí eu comecei a falar, a hora que eu já estava tranquilo com o PC, eu comecei a ver que tinha Mac na empresa, comecei a fuçar e ir atrás. E era legal porque, assim, tem uma questão de comportamento, né? Que, enfim, eu acho que é um ponto que me descolou um pouquinho ali fez meu trabalho aparecer, porque assim, voltando ao assunto inicial lá, como que eu começo na área? É sempre legal a gente tentar se destacar frente à maioria, né? E esse destaque, ele pode acontecer de várias formas. O que eu fazia? Eu queria ter um número bom de atendimentos de chamado, né? Tinha outras pessoas no atendimento, então o que eu fazia? Eu pegava uma lista de chamados, eu imprimia, aí eu pegava o elevador até o último andar, eu já ordenava por andar, e aí eu descia atendendo todo mundo, né? E eu procurava atender de maneira que não desse um retrabalho, não gerasse um reatendimento. Então, em pouco tempo, tanto que eu lembro quando olharam meus números de atendimento, o pessoal falou, tá errado, tá meio alto isso aqui, né? Deve ter alguma coisa de errado. Eu falei, não, tava certo, eu tinha feito aqueles atendimentos. Isso gerou até um certo desconforto, porque a árvore que tem fruto toma pedrada, né? Então, assim, ali na época até foi um pouco complicado alguns aspectos, mas enfim, para minha carreira foi muito bom, né? Porque eu vi que aquilo chamava atenção. Era uma maneira, assim, eu ia ser bem visto ou não era um problema meu, né? Minha parte eu tinha que fazer bem feito. Mas, enfim, aí eu fui trabalhar nesse provedor. E o mais legal foi que, assim, até para falar como você entrou na área de programação, né? Eu estudava por fora algum material,
só que era engraçado que assim, os exemplos de projeto que a gente tinha na época eram projetos, como eu falei, vou fazer uma interface, vou fazer uma calculadora, não tinha nada muito prático, né? Não tinha tanto de conteúdo que a gente tem hoje na internet disponível, né? Na verdade, hoje você quer pegar, eu quero construir, eu quero um exemplo para fazer a calculadora, tem na internet, né? E tem variações dessa calculadora na internet, você consegue achar. Sim, hoje acho que tem tanto material que muita gente até se perde. Sim. Mas assim, se pautando pelo volume de material. Sim. Mas você sabe para onde você quer ir, vou dar um exemplo. Existem cursos, por exemplo, de front-end que é uma jornada completa. Entendi. Se você pegar aquele curso e fizer 2, 3 vezes, não entendi a primeira, faz de novo. Não entendi, faz de novo. Na terceira vez, você já sabe como tudo foi feito. Sim. Quando for conversar com um profissional de front-end, se você ainda por cima fez os exemplos do curso e gravou no GitHub, gravou num repositório qualquer, quando você for conversar com qualquer pessoa da área, seja um recrutador, seja um profissional que já desenvolve, um programador mais experiente, você mostrar o que você fez, onde você teve dificuldade, como você fez as coisas, você vai ter um valor, né? Eles vão te dar um valor no sentido de, esse cara aqui sabe o que ele está falando. Ele pode não ter experiência, mas ele sabe do que ele está falando. Mas vamos lá. Voltando um pouquinho, como que eu entrei na área, né? Eu estava trabalhando com suporte e em um determinado momento nessa empresa, eles resolveram me efetivar. Só que eu sabia que tinha uma área, eu fiquei sabendo mais ou menos ao mesmo tempo, tinha uma área no suporte a sistemas. Não era programação ainda, mas eu daria suporte só aos sistemas corporativos, os RPs da empresa e tal. Aí eu falei, não quero ser efetivado. Eu quero ir para a área de suporte a sistemas. Estagiário e mudar de área com estagiário. Então, financeiramente fez diferença, Sim. Mas valeu a pena para mim, né? Então eu me desenvolvi bastante, eu tive mais contatos com sistemas, contatos, e aí é um ponto muito importante, para eu concluir, ter contato com pessoas boas. Isso assim, a gente tem que estar sempre cercado de pessoas melhores que a gente. Então quando eu fui para essa área também, não que eu não tivesse, tinha também, eu aprendi muito, mas quando eu fui para a área de sistemas, aí eu comecei realmente a fazer um networking com a galera da área. E na minha concepção, assim, existem eventos que são lugares bons para fazer network, você pode trocar mensagens, mas o melhor networking mesmo é feito no ambiente de trabalho. As pessoas vendo você trabalhar. Hoje tem muito programador que até eu ensinei, que hoje tem funções muito melhores que a minha e trabalham em áreas diferentes. Então, assim, o networking que eu fiz trabalhando, isso as pessoas viram a construção, então isso se perpetua. Para mim, esse é um network, assim, todos são válidos, mas esse eu acho que ele é o mais consistente, né? Porque é quando a pessoa conhece o seu trabalho de verdade. Mesmo. Um ponto importante que você comentou, no início da sua carreira, você, pelo que eu entendi, você não estava focado no seu ganho financeiro, né? O seu foco era ganho de experiência mesmo, né? Você comentou, eu deixei de ser efetivado e na vaga que eu estava como estagiário para continuar sendo estagiário em outra área, né? Com certeza, sendo efetivado, você iria ganhar mais. Tem um cara que eu sigo aí bastante, acho que é o Fábio Akira, assim, que eu gosto de ver os vídeos dele. Ele fala, na minha vida eu sempre dei um passo para trás para tentar dar 2 para frente. Por quê? Porque o que ele faz? Ele fala assim, normalmente eu já me acomodo numa área, eu tenho aquela função, eu abro mão daquilo que está estável para assumir algum risco, né? Cada um tem seu grau de risco que pode assumir, mas para assumir algum risco, para aprender algo novo. Sim. E é um tema para um outro vídeo, mas esse é o principal ponto que fez eu vir para a Lab, né? Trabalhar aqui. Na verdade, esse é o ponto que fez eu caminhar na área, porque até para concluir, né? Eu fui para essa área e não acabou ainda. Eu fui para essa área dar suporte a sistemas, foi bem legal. Só que aí eu fui efetivado nessa área. Eu tinha meu computador bonitinho, era o melhor da área, eu dava suporte, eu dava treinamento. Só que o que aconteceu, cara? Um amigo meu, até trabalha em uma outra consultoria, estava trabalhando com ele há um tempo atrás, ele fazia faculdade comigo, e eu trocava muita figurinha com ele. Eu perguntava, cara, como que o sistema URP que você trabalha resolve o problema desse imposto? Como, por exemplo, vai entrar esse cálculo, como que funciona? Porque lá a gente está com um pouco de dificuldade para fazer. Então, assim, na parte de análise, entendimento, análise de sistema mesmo, eu tentava trocar figurinha. E
esse meu colega, ele chegou e falou, pô, cara, é interessante o jeito que você pensa, o jeito que você trata esses temas, né? Porque no final das contas, na nossa área, em qualquer área, o trabalho é resolver problema. O que a gente faz é resolver problema, né? Enfim. E aí ele via como eu resolvia alguns problemas, como eu me entregava e me dedicava ali a resolver aqueles problemas. E ele falou, cara, você não quer trabalhar comigo? Só que assim, eu ia na época, para mim era assim, né? Hoje é muito dinheiro, mas na época era muito. Eu acho que com todos os benefícios lá, eu ganhava, sei lá, R$1.600. Efetivado, tinha uma estabilidade. E ele falou, vem trabalhar comigo para você aprender a programar no ABAP. Fazer uma academia aqui, eu vou te pagar R$500 sem benefício nenhum. Então, assim, aí já me arrebentou. A questão financeira que você falou, eu sempre perdi para aprender. Só que eu não estava trabalhando com desenvolvimento. Eu fazia o levantamento do requisito, entregava às vezes para um desenvolvedor, que é a consultoria da Bahia, né? Uhum. E aí entregava para ele desenvolvia, vinha, dava problema, então não codava, né? E eu queria codar. Eu estava estudando, só que não tinha muito. E em algum momento poderia surgir oportunidade. Uhum. Então, aí eu vi aquela oportunidade de ir pro ABAP, e aí foi que eu perguntei pro meu tio. Falei, pô, tio, um amigo meu me chamou para ser estagiário aí, para trabalhar com SAP, com o RP da SAP, né? O que você acha? Aí, nesse momento que eu descobri que meu tio, que me ajudou bastante, ele era FI, né? E também codava. Aí ele falou, vai agora, porque pro futuro vai ser muito bom. Então, assim, ele já me deu essa orientação, de certa maneira, e eu também tive essa oportunidade de codar. Então, eu larguei lá, até foi um pouco complicado, porque o pessoal não queria que eu saísse na época, né? Eu já tinha algumas funções, mas aí a gente combinou direitinho, saiu da melhor maneira possível, com porta aberta, tudo. Sempre eu tentei fazer isso, nem sempre deu, mas é sempre meu objetivo. Eu procuro, não ter problema com as pessoas, né? Porque a vida, ela caminha muito rápido, enfim. E aí eu saí dessa oportunidade e fui codar o ABAP, né? E, enfim, foi aí que eu comecei. Então, dentre lá o Gritenas que entregava água, né? Mal aguentava levantar um galão de água na época, né? De 20 litros. E até começar a pôr a mão no código, demorou muito, muito. Tanto que, assim, até eu estava tão ansioso para começar nesse estágio, né, que eu fiz o quê? Eu ia na casa do meu tio nas férias e meu tio me ensinava o beabá ali do ABAP. Então, quando eu comecei a academia, eu já sabia um pouquinho, eu já tinha uma boa noção. Ele me ajudou bastante nesse sentido. Quando você conversou com o seu tio, que você descobriu que ele era consultor funcional, né? Para quem não sabe, que está assistindo a gente, o FI, que o Gritenas comentou, ele é um módulo do SAP, né? É um módulo de finanças do SAP. E o tio dele já tinha uma experiência nesse módulo e é comum os funcionais de SAP ter um conhecimento de ABAP também, né? Que é a linguagem de programação da SAP. E meu tio, ele fazia o ABAP também, né? Ele coda muito bem até hoje, tá empregado até... Valeu aí, tio Bosch, aí você conhece, ajudou bastante aí. E aí ele meio que me deu esse direcionamento, me falou, você vai codar, é uma área promissora, é um RP, é um mercado na época, foi um mercado um pouco fechado, diferente do software aberto, mas assim, hoje você trabalha com um RP que é pequeno, que é de uma empresa pequena, e você vai trabalhar com o maior RP do mundo. Aí aquilo abriu minha cabeça, eu falei, pô, fazendo uma comparação, sei lá, hoje eu sou mecânico, na minha garagem tenho pouca ferramenta, eu me viro, e você vai trabalhar agora, tem a possibilidade de trabalhar numa mecânica alemã, sei lá, na BMW, que é, sei lá, que não sou muito ligado a carro, mas vai trabalhar numa baita numa mecânica. Então, esse foi um aspecto que, chaveei. Então, salário, de novo, abri mão de salário para ir atrás. Na minha família, até meus avós, o pessoal me achava que eu era meio doido, né? Porque toda vez que eu tava engrenando, eu começava a dar um passo para trás. Mas na minha cabeça aquilo estava muito certo, né? Então, eu até trocava umas figurinhas com a minha mãe. Pô, mãe, vou ter que fazer de novo. A minha mãe falava, filho, você sabe o caminho, confio em você, faz o que você achar melhor. Então, assim, eu sabia mais ou menos para onde eu queria ir. E era um lugar bom, era um propósito bom, né? Então, assim, é aquela questão, né? Às vezes, e graças a Deus, eu podia, um pouco de dificuldade aqui, uma ali, eu podia abrir mão de alguma coisa para um passo para trás, para dois para frente. Por exemplo, a faculdade. A hora que eu estava, tô estagiário aqui, fui efetivado, pago minha faculdade em dia, tô feliz da vida e tal. Eu abri mão disso, dessa estabilidade, até estava com carrinho e tal, para quê? Para ganhar R$500 por mês. E aí eu já tinha que pagar a faculdade mês sim, mês não. Porque eu tinha que pagar transporte, então eu pagava a faculdade mês sim, mês não, porque eu tinha feito essa opção. Então, você fala, um baita do downgrade financeiro.
Mas assim, uma coisa que é um ponto legal, né, que é a motivação, o meu orgulho de estar sempre feliz onde eu estou trabalhando. Então, óbvio, pô, tenho filho para criar, tenho família, você sabe bem também, né, você conhece bastante. Mas assim, a partir do momento que você está produzindo algo que você realmente acredita, algo que você faz parte daquilo, você cresce. Sim. Você cresce. Acho que natural, o amor, né? O amor acho que é a energia que construtora do universo. Então, quando você faz alguma coisa com vontade, as coisas acontecem. No improviso, depois você vai melhorando, mas aqui o podcast é um exemplo. A gente está também na cara e na coragem, com vergonha, mas as coisas estão fluindo. Você comentou do termo, né? Dar um passo para trás para dar 2 para frente, né? Isso reflete, você falando, eu estava pensando muito no meu início também, né, na área de TI. E em conversas, eu já tinha outro negócio, né, quem sabe eu era sapateiro antigamente, né. Ele entregava galão d'água, eu trabalhava numa sapataria. Na época que eu mudei, que eu decidi mudar, na verdade, né, eu falei assim, cara, eu já estava com 21, 22, 23 anos, e aí eu já tinha algumas lojas, tinha algumas sapatarias também. 3, né? 2 ou 3. Eu já cheguei a ter 4 sapatarias em Osasco. E aí eu tinha muito problema com mão de obra especializada, etc e tal. Eu fiz alguns projetos para capacitação também de mão de obra. Mas eu vi que não teria um futuro muito promissor, prolongado, na verdade, né? E aí eu, em uma conversa com o Gritenas, falei, cara, eu vou vender as lojas, vou trabalhar em outra área. E aí ele falou, cara, estuda SAP e começa a trabalhar com SAP. Eu falei, o que é SAP, cara? Pra mim, SAP é a tecla SAP da televisão, você aperta, que hoje nem existe mais, e muda o idioma da televisão. E aí despertou uma curiosidade quando você me falou sobre o SAP. E eu comecei também a estudar, só que na minha época já tinha um pouquinho mais de conteúdo, não tinha tanto conteúdo na internet, tinha um pouco mais de conteúdo, e eu comecei a estudar por conta própria. E eu estudando por conta própria, falei, cara, eu consigo fazer isso aqui sim. E aí de MM, eu sou MM hoje, porque você falou assim, cara, estuda MM que tem mercado precisa. Eu falei, beleza, o cara tá falando, o cara tá trabalhando, não largou esse emprego para pegar outro, é porque tá dando certo. Aí eu comecei a estudar MM por conta, falei, não, eu consigo, eu acho que eu tenho capacidade sim de trabalhar nessa área, e foi que eu vendi tudo, tudo que eu tinha, vendi, fiz uma academia por conta própria. Quando cheguei na academia, eu falei, meu Deus, o que é isso? Achei que não ia dar certo, mas falei, já tô aqui, vou conseguir, e aí comecei a fazer network também, network no LinkedIn, conversando com os amigos, falava pra todo mundo, já falava que eu era consultor. Quando você começou, lembra? Você enchia o saco das meninas de RH das consultorias, você mandava currículo e falava, não, trabalho de graça. Nem pode, a legislação não permite, eu acho. Mas era isso mesmo. Mas seu trabalho de graça, então assim, até te interrompendo um pouco, eu acho que assim, bastante na verdade, mas assim, essa vontade de aprender, eu acho que ela separa, é um ponto que destaca. Então, às vezes, quando você vai conversar com alguém que chega com um currículo, né, pra você, ou ele te chama deixa eu te mostrar o que eu fiz. Cara, ou você vai parar pra ver, ou você vai pôr alguém pra ver contigo, alguém mais técnico, mas você vai dar atenção. Quando você vê que aquela pessoa realmente quer aquilo, que ela tá motivada àquilo, né. E isso é uma coisa que você tinha muito, entendeu? Você, enfim. E na oportunidade que eu consegui, né, quando comecei a trabalhar, eu mandei mais de 1000 currículos. Eu tenho histórico até hoje dos currículos, né, que eu enviei. Muitas recrutadoras me ligavam, eu não sabia nem conversar direito com a recrutadora. Eu nunca tinha feito uma entrevista de emprego, né? Porque eu trabalhava em comércio. Eu comecei trabalhando na sapataria que era de frente para minha casa, que o dono era amigo do meu pai. Então, eu não sabia o que era o mercado de trabalho. E até que um dia uma consultoria me ligou, eu tinha tirado meus 4 cistos, porque eu queria já fazer tudo que eu tinha que fazer, cirurgia, tratamento, tudo que eu tinha que fazer antes de a gente começar a trabalhar. E aí, uma consultoria me ligou bem no dia que eu tinha tirado os 4 sisos. Eu não conseguia nem falar. E aí eu pedi eu vi um número, eu já senti, eu falei, uma consultoria. E eu já estava com a Thaís, eu namorava com a Thaís, minha atual esposa.
pedi pra Thaís ligar, eu falei, liga e vê como se é uma consultoria. Só quero saber isso, se é uma consultoria. Aí ela ligou, era uma consultoria, beleza. Ela não falou nada, desligou e tal. E aí, isso é uma sexta-feira. Aí, segunda-feira, eu falei, cara, segunda-feira eu vou ligar, não vou ligar de fim de semana porque ninguém vai me atender. Aí liguei, aí na segunda-feira já falaram, realmente a gente te ligou, só que a vaga já tá preenchida. Aí eu falei, não é possível, cara. E nisso eu falei, já tinha contato de todo mundo lá, né? Tipo, eu sabia o nome da empresa, já entrei no LinkedIn, já adicionei as recrutadoras, já adicionei no Skype na época. E começava, todo dia eu chamava. Chamava a Sandra. Memória Sandra aí também. Covid foi. Bom. Chamava toda semana, Sandra, tudo bem? Aqui é o Igor, tem vaga aí? E ela, não tem, Igor. Até que um belo dia, de tanto eu amolar ela mesmo, de todo dia chamá-la, ela falou, Igor, você quer trabalhar mesmo? Ela falou, lógico, porra. Lógico que eu quero trabalhar. Ela falou, vem pra cá. Também era uma sexta-feira. Ela, vem pra cá na segunda que a Leandra vai te entrevistar. Aí eu cheguei, né? Fui lá, segunda, me arrumei todo, cheguei na segunda-feira, suando, nossa, não sabia nem o que eu ia conversar com a Leandra, eu não sabia por que rumo que a conversa ia seguir. E a Leandra, a primeira coisa que ela me perguntou, abraço Leandra, eu sei que você vai ver esse vídeo aí, ela perguntou, qual que é a sua experiência com SAP? Eu falei, a minha experiência que eu tenho é dos estudos, experiência em uma consultoria eu não tenho. Aí eu falei, então você é trainee? Eu falei, sou trainee. Aí ela falou, o que você fazia antigamente, né? O que você fazia antes de estudar? Fazer uma academia, estudar sobre o SAP? Eu falei, cara, eu era sapateiro, eu tinha sapataria, etc. Ela falou, eu era costureira. Aí o santo bateu ali, e aí ela falou assim, a gente começou a conversar do que a gente fazia, e foi onde eu consegui, ela falou assim, não, legal, você é trainee, você foi bem sincero que você não inventou nada que você sabia, o que você não sabia, vou te dar uma oportunidade aqui, você pode começar. Ela perguntou, quando que você pode começar? Eu falei, não, eu posso começar agora. Aí eu nem perguntei quanto que eu ia ganhar, quanto que eu não ia, porque realmente nos e-mails que eu me enviava para a consultoria, eu falava, não, estou disposto. A minha intenção neste momento é ganhar experiência. Posso trabalhar até de forma não remunerada. Isso é legal, cara. Assim, uma coisa que é bacana, que a gente vê, você comentou até dos mil contatos, 1000 CVs que você mandou. Sim. Eu lembrei quando eu gastava um dinheiro quando eu era novo com correio, porque eu pegava as páginas amarelas, ia pegando os endereços das empresas, e aí eu gerava, fazia os envelopes, imprimia os currículos e mandava. E aí eu mandava, sei lá, 100 currículos por semana, mais assim, né? Conforme eu ia tendo dinheiro. Você fazia o que a gente faz por e-mail hoje, né? Hoje a gente pega o e-mail de todo mundo, sai enviando. Eu fazia, e assim, nesse processo, assim, falava, pô, Tenas dava manutenção, mas porra, passei vergonha pra caramba. Teve uma entrevista que eu fiz no começo, na rua debaixo da minha casa. Para dar numa loja que vendia artigos de informática, produtos e tal, para dar manutenção em micro. Aí cheguei lá, feliz da vida, para fazer a entrevista. Aí falou, a gente tem aqui 3 computadores, você tem que arrumar pelo menos um. Não consegui. Passei vergonha. Um tá com problema na placa de vídeo, outro com problema no processador, outro junta tudo em um, vai trocando as peças. Só que eu não tinha conhecimento, então aquilo ali foi uma vergonha. Eu saí com o cara falando, o pessoal rindo. Cara. E assim, eu acho que o caminho, às vezes ele é mais importante do que o destino, cara. Porque às vezes a gente chega no destino e fala, pô, cheguei. Aí, tá bom, agora eu vou jogar minha âncora aqui e vou ficar aqui para sempre. E aí, cara, por exemplo, depois que eu comecei a programar, eu botei um negócio na minha cabeça que eu nem sei porquê, que eu falei assim, cara, quando eu tiver 25 anos, eu quero ser um gestor. Minha arrogância aí, achava que grande coisa. Eu falei, não, eu quero ser gerente, E aí eu fui lá e fiz tudo para aquilo. Eu fui lá, tirei lá o PMP, fiz não sei o quê, eu busquei aquilo para me tornar. Mas assim, antes disso eu já fui gestor ali de uma fábrica, de uma área. Então eu consegui realmente com 25 anos alcançar seu objetivo. Alcançar meu objetivo. Pô, foi legal pra caramba, ficou novo pra caramba, já era gestor, só que eu vi que comecei a deixar de lado a parte técnica. Então ficou meio capenga, eu voltei pra parte técnica por um tempo. Aí depois o pessoal, não, cara, a gente precisa de ajuda aqui para gerenciar, cuidar das pessoas, né? Eu sempre tive um pouco de facilidade em conversar, mesmo de forma, às vezes, não tão formal, sendo prolixo pra caramba. Mas eu sempre gostei, né, de ter relação
de troca de conhecimento com as pessoas. Então, aí nisso, eu sempre eu ia para a área técnica que eu gostava, fone de ouvido, daqui a pouco me puxavam para fazer gestão de alguma coisa. Antes de vir mesmo para a Lab, eu tava feliz da vida aí numa cimenteira, trabalhando com o pessoal que eu já tenho uma baita de uma afinidade lá, com meu fone de ouvido, arquiteto. Aí veio a pandemia, eu ia ficar um tempo ocioso, podia ter ficado em casa fazendo alguns projetos e tal. Aí, enfim, esse é o assunto para outro podcast, né? Mas acabei aí vindo ajudar, e aí você vê que realmente você vai, aquele negócio, né, de aprender. Você fala, pô, cara, eu nunca fiz isso na vida. Sim. Mas assim, uma coisa que assim, denota acho, o maior fator de como eu falei ali, de destaque, é essa realmente vontade de querer fazer aquilo. Porque o cara que, assim, desculpa, mas o cara que quer ser programador, fala, eu quero ser programador front-end. Cara, ele vai ali olhar um pouco de JavaScript, vai olhar um pouco do HTML, vai olhar o CSS, ele vai falar, mas eu vou olhar um pouquinho aqui de, sei lá, de Angular, vou olhar um pouquinho aqui de Bootstrap, isso falando só jQuery, só linguagens assim. Por que eu falo isso? E a hora que ele for conversar com alguém que realmente tem uma vaga, né? É difícil às vezes você conseguir a vaga. Sim. Mas quando você conversar com alguém que tem uma vaga, ele vê você ali com aquele ímpeto, com aquela gana, com aquela bagagem que você estudou por conta, com aquela quantidade de erros e acertos, aí, assim, não sei, a gente não consegue muito falar não tem como. Mas até guarda, assim, eu, pelo menos aqui na Lab, a gente guarda o currículo da pessoa com o maior cuidado do mundo para falar assim, eu preciso crescer logo, a empresa precisa crescer, para eu dar oportunidade para essa pessoa. Então, assim, isso é um fator que... Porque a gente também a gente está aqui na Lab, está construindo a empresa da maneira que está, porque a gente gosta disso, a gente gosta de dar oportunidades até para as pessoas que tiveram que não tiveram oportunidade. É isso mesmo. Só seguindo o raciocínio que você está comentando, muito além do que está escrito no currículo, a gente tenta saber e conhecer um pouco da história daquela pessoa. E até tirando base das nossas histórias, né? A gente não teve as melhores oportunidades, a gente não teve as melhores faculdades, mas a gente tinha força de vontade, tem força de vontade, e a gente... E assim, a gente aprendeu assim, e assim, eu não sei, eu tenho... Mesmo não tendo uma base lá, tendo, assim, não fiz uma USP, não fiz uma Mackenzie, não fiz uma Unicamp, não fiz um ITA, que baita, adoraria ter feito, mas enfim... Tudo, assim, a gente não fez, é problema nosso. Sim, desse problema nosso, com certeza. Não fiz. Mas era engraçado que quando eu cheguei numa função ali de gestão, a primeira academia BAP que eu fui ministrar, né, pro pessoal, eu recebi uma série de CVs. Um monte. A gente ia pegar 10 CVs para escolher entre 5 e 8 pessoas para o time. E tinha um CV... Era um programa de trainee. Era um programa de trainee. Tinha isso assim, eu, na época, sou gerente, cheguei onde eu queria, estudei pra caramba, não sei o quê. Então, eu me via melhor, como se eu pudesse ser melhor do que qualquer pessoa. Ninguém é melhor do que ninguém, mas eu, naquele momento, precisava de uma lição. Né? Então, eu tava lá com um monte de CV, nos 10 CVs selecionados, tinha um CV que, na época, ele era muito ruim. Eu olhei o CV e falei, cacete, o cara escreveu tudo errado aqui. O que você quer pros seus 5 anos? Ele escreveu uma linha. Eu não entendia porque que aquele CV estava ali, fui atrás, falei, meu pessoal, porque o CV está aqui? Não sei, ninguém sabia. Não é possível. Mas já tinha escolhido, né? Vamos da academia, né? Já tá entre os 10, não vou falar, eu não quero esse, vamos da academia para 9. Então a gente foi lá. Cara, esse era o pior CV. E tinha um cara, nessa mesma academia, que ele era o destaque. CV, muito bom, cara e tal. Só que, cara, ali naquele período, a academia acho que era um mesinho, acho que era uma coisa assim. Um mês de treinamento, entre treinamento e prática ali, né? Cara, esse cara que tinha o pior CV, no primeiro dia ele já era diferente dos outros, mas assim, porque o olho dele brilhava. Sim. Porque aquilo era uma oportunidade para ele única. Assim, de mudar a vida dele. De mudar a vida dele. Era assim, a mesma coisa, o cara tá lá no meio do oceano, sem nada, do nada sobe uma boia, uma porta. Ele viu aquilo, ele agarrou naquilo com tanta vontade, ele tinha tanto amor àquilo, que ele teve a melhor performance. Acabava a academia, ele ficava estudando, ele chegava mais cedo, ele saía mais tarde, ele estudava de final de semana, e ele teve um melhor rendimento
sabe, assim, era um menino completamente introspectivo, não era de conversar, não falava muito. Então, assim, aí eu falei, aquilo foi uma lição pra mim. Fez eu baixar a bola e pôr o pé no chão de novo, porque a gente precisa desses momentos na vida, com né? certeza. E às vezes a gente tá muito acomodado, tá voando muito, precisa de alguém pra realmente falar, filho, coloca o pé no chão aí. eu sou Ninguém é menor muito que ninguém. religioso, assim, então a gente acaba vendo que Deus, em alguns momentos, ele pega e fala, ó, você é ovelha. É isso aí. Fica aqui, você é cordeiro. Então, assim, nesse momento eu parei e falei, aquilo foi uma lição pra mim, porque o cara que tinha o melhor CV e tinha, de certa maneira, a maior capacidade técnica do time, esse não ficou entre os 10. Ele não tinha a vontade Ele não tinha vontade. E teve um outro também que era meio que o segundo melhor na época, ele tinha uma série, isso é complicado de falar, mas ele tinha alguns problemas pessoais que estavam impedindo ele de continuar. Sim. E isso foi difícil, é um assunto mais sensível, mas aí você tem que conversar com a pessoa para entender mesmo, se tipo assim, cara, tudo bem, hoje não dá, resolve seus problemas, aí se eu puder te ajudar como a gente faz aqui no Lab, eu te ajudo, no que você precisar. Mas assim, esquece, até melhor para você, esquece o lado profissional, tanto que esse menino veio depois trabalhar com a gente, né? Ele resolveu porque ele era muito bom, mas o segundo não pôde ir por questões pessoais, então assim, aí que tá o X da questão, né? É o caminho, né? O caminho que você percorre, as pedras que você pisa, as solas de sapato, você foi sapateiro, as solas de sapato que você gasta, elas são mais importantes do que quando você chega lá. Porque hoje, assim, o que eu vejo muito... Toda bagagem. Em qualquer hora, até a gente tá fazendo um podcast bem informal, falando, um bate-papo mesmo, mas hoje o que a gente vê mais é um vídeo mais corporativo, mais do tipo, seja gerente assim assado, faça esses cursos. Só que assim, e o que tá nos bastidores? E o lado humano da pessoa, assim? A gente lida com pessoa que... E não existe o caminho das pedras, né? Você faz assim, a receitinha de bolo. Não tem. Faz isso, coloca isso, segue esse passo a passo que você vai chegar lá. Eu acho que não existe isso. Eu acho que não existe isso. Tá? Tem coisas que facilitam. Vou dar um exemplo para você. Então, assim, você quer começar uma carreira. Você pode ir lá fazer uma ETEC. Sim. Já é um caminho bom. Você terminou de fazer ETEC, você pode ir lá e fazer, sei lá, uma FATEC. Uhum. Pô, cara, para um jovem humilde, às vezes que não tem condição de pagar uma faculdade, ou às vezes até teve um ensino público, não conseguiu passar numa USP, e ele precisa trabalhar logo, não dá para ele ficar fazendo cursinho mais anos, enfim, faz uma ETEC, faz uma FATEC, tem curso no Udemy ali por R$30, às vezes, se bem que R$30 às vezes é muito, mas assim, você, para algumas pessoas, algumas famílias, mas você fazendo uma ETEC, fazendo uma FATEC, cara, um aluno de FATEC de segundo ano, ele já é muito bem visto pelo mercado. Sim. Já é bem visto, ele já tem você já pega o... E a FATEC é referência, né, também. É que assim, tem muitas melhores, tem muitas piores também, mas assim, a FATEC já é um balizador muito bom, você para e fala, porra, o cara tem FATEC. Sim. E aí você chama ele para conversar, e ele é um cara ali que, ele entrou na FATEC porque ele quer trabalhar na área, ele estuda por conta. Porque assim, uma coisa é o cara que chega da faculdade e sai com os amigos para bagunçar. Tudo isso é um momento na vida. Mas tem muita gente que chega da faculdade e vai estudar. Que gasta o final de semana, tá bom, ele sai no domingo com os amigos, precisa ter... Mas ali, ele gasta o sábado estudando. Ele faz... Ele investe o sábado dele. Ele investe o sábado dele. Então assim, é muito assim, hoje, cara, essa questão, ele faz primeiro a obrigação dele, aí ele faz um pouco mais do que a obrigação, e depois ele vai com a massa curtir, fazer o quê? Sim. E tudo na vida é momento. Às vezes você precisa tirar ali alguns anos da sua vida realmente para focar no que você quer. Algumas coisas não vêm fáceis, né? Mas enfim, voltando lá. Você fez lá uma ETEC, você fez uma FATEC, você aprendeu, você focou, você desenvolveu muito sua lógica com Python, olhou projetos prontos na internet, você desenvolveu bastante, você pegou ali o JavaScript, como viu alguma coisa com relação a microserviços, você desenvolve ali os front-ends, faz alguns projetos, e até o que você falou, hoje a gente tem cursos que ele já tem 30 projetos, 50 projetos, não precisa fazer os 30 ou 50, mas se você pegou lá 5, 10 projetos e refez aquilo com atenção, você já vai ter uma bagagem muito próxima, talvez, de algo profissional. Então você já conhece o que você fez, você já apertou todos os parafusos, você construiu a casa do zero ali. Por mais que seja com instrução de passo a passo, você sabe. Uma instrução, mas se você levantou a parede, ela caiu, deu
sei lá, se não compilou seu código, você precisou achar o erro, você viu que era um ponto e vírgula, uma aspas, Sim. Você já teve que parar para analisar e procurar o erro, achar, onde estava o erro ali. Então você já parou, então assim, você sabe, você teve o caminho, né? Porque se fosse assim, fala assim, eu vou fazer o curso, eu vou pedir para alguém fazer o curso, eu vou pegar o certificado e vou lá trabalhar. Mas o que importa não é o certificado. O que importa é realmente você ter essa bagagem de ter dado problema no seu código, você ter que achar, falar, meu Deus, você está às vezes tomando banho, pensando no problema, mas o problema estava aqui. Então assim, esse caminho é muito importante. Então assim, ETEC, FATEC e tal. E aí quando a gente fala de trabalho, a gente tem vários segmentos que a gente pode atuar. A área de TI ela é ampla, tem gerente comercial, tem vendedor na área de TI, né? Tem todo tipo, tem gerente, tem... Parte de processos mesmo, né? Tem processo, que a pessoa conhece o negócio, tem um contador que entende da contabilidade e ele precisa ir lá no sistema e parametrizar bonitinho para aquele processo contábil funcionar. Você tem o cara, isso falando mais, a gente está até usando o SAP, né, as soluções da SAP, mas enfim, o SAP... Mas você tem, o cara que tem testers, que são pessoas que ficam lá testando código, formalizando. Isso a gente precisa na área, né? Então você tem tudo, você tem o pessoal de segurança da informação, você tem o pessoal que faz a instalação do software. Ela é uma área bem ampla, então assim, é legal você se conhecer também para saber onde que você quer se posicionar, o que você gosta de fazer. Cara, a área de TI é legal porque assim, o que eu gosto dela é que ela depende muito do quanto você estuda, entendeu? Óbvio. Tem gente que estuda muito e demora para ter uma oportunidade. Às vezes as coisas não acontecem muito rápido. Porque às vezes você não conhece as pessoas, você não sabe para quem mandar currículo. A gente mandava currículo, lista amarela, 1000. Então, até chegar uma pessoa que, legal esse currículo, vamos chamar para conversar, às vezes demora. Mas o conhecimento você não perde. Em algum momento, a hora que você tiver uma oportunidade, você vai... Eu acho ela muito democrática, a área de TI. Então, assim... até uma época assim a gente comentava, não sei se ainda está em uso, mas código não mente. Sim, pode. Você pega um código, você não interessa quem foi que fez aquilo. Pô, esse código tá bom, mas esse aqui tá maravilhoso, esse aqui tá uma merda. Desculpa a expressão, né? Fala palavrão, já vão cortar a gente no informal mesmo. Mas às vezes o código meio que não mente, entendeu? E aí você fala assim, e aí é engraçado que você começa a misturar. Você fala, pô, esse cara é muito bom codificador, é um puta de um programador, ele resolve problemas com uma lógica muito boa, ele conversa, aí fala, pô, pera, mas esse cara conversa com o usuário, esse não, esse é mais introspectivo, esse não. Então, às vezes, essas outras características, entre soft skills e, enfim, eles vão te posicionando na área. Então, por exemplo, eu falo pra caramba, tô aqui falando, sei lá, mais de 1 hora. Então, assim, isso... faz com que eu tenha uma proximidade com pessoas. Mas eu gosto muito de codar. Eu, modéstia à parte, eu codava muito bem. Gosto da área, ainda estudo bastante, né? Porque não tem como parar. Também é uma área que você não pode parar. Mas, enfim. O que você faz? Esse seu aprendizado que você teve em lidar com o cliente na sapataria, ele serve hoje. Sim. Você foi melhorando ele, adaptando. Com certeza. Eu vejo, eu já dei até esse exemplo, né? Quando eu ia atender um cliente, eu pegava o produto do cliente, pegava um sapato. Eu tinha que saber ali, ó, eu tinha que, na minha cabeça, montar a solução que eu ia entregar pro cliente. Eu tinha que estimar o prazo que eu ia ter, que eu ia consertar aquele sapato, né? E precificar, né? Então aqui, ó, só ali no balcão, tem um projeto ali. Eu tenho que já desenhar a solução, tenho que imaginar como que ele vai estar pronto. Eu já tenho que dá o prazo. Quanto tempo eu vou demorar para fazer isso? Tanto. Quanto que vai ficar esse projeto? Tanto. Então, atendendo um cliente, é verdade, eu fiz muitas analogias disso. Eu falei assim, cara, cheguei, tô com um problema. Olhei o problema. Eu tenho que imaginar o problema corrigido. Eu tenho que ver, qual a solução que eu vou implementar. Quanto tempo eu vou demorar e quanto isso vai custar. É bem isso. Então, assim, todo conhecimento, eu acho que ele vai acumulando. Vai acumulando, é isso. Igual, eu nunca... Comercial em específico, eu nunca fui um gerente comercial. Mas eu já atendi clientes do ponto de vista comercial. Faço isso aqui na Lab, fiz em outras consultorias por onde eu passei, vendia projeto. Só que assim, eu vendia mais de um ponto de vista técnico. Eu gostava de mostrar tecnicamente que aquela era uma solução viável, que aquilo atendia. Então a venda ela acontecia porque eu confiava na solução. Ela era uma consequência. Eu não ia com o objetivo de vender, eu ia com o objetivo de atender o cliente. Se atendesse,
a venda muitas vezes acontecia. Você estava resolvendo aí tinha o problema. tem a questão do preço, tudo, que aí ficava mais com a consultoria, mas eu ia com a venda técnica, né? Eu ia para entender a solução e atender o cliente. Não era só mais um que bater na porta, você quer comprar alguma coisa? Não, você tem um problema e você me chamou para resolver o problema, eu vou fazer o melhor para resolver ele. A solução, sim. E é isso, assim, é legal ter esses bate-papos aqui. A gente já conversou assim algumas vezes, mas nunca chegou a também desenvolver tanto e gravar. Espero que sirva para alguém estudar aí essas histórias. Né? Obrigado, Gritenas, mais uma vez, né, pelo seu tempo. Obrigado por dividir aqui sua experiência. Eu tava com vergonha de vir conversar. Ainda bem que eu não falei de tudo, né? Eu falei bastante. E essa troca é muito importante, até pra gente, né? A gente já se conhece há muito tempo, mas sempre tem algum ponto, alguma coisa que a gente vai se conhecendo melhor. E para as pessoas também que vão assistir esse vídeo, esse podcast, né? Não só vídeo, né? Que a gente vai estar em Spotify e todas as plataformas aí de podcast. Obrigado Valeu, por tudo aí, cara. E pessoal, segue nosso canal, né? Ativa o sininho. Eu não tenho prática de fazer essas coisas, mas é isso. Seguir a gente, compartilha com os amigos e a gente vai procurar toda semana tá aqui disponibilizando um vídeo para vocês, né? E vamos seguir aí. Obrigado por tudo aí. Valeu.